sobre um plano, né, de aula, plano de recuperação, com as habilidades e descritores que são contemplados em aula, e teremos o acompanhamento de aula também, né? Falaremos sobre isso com a garantia do desenvolvimento de todos os acompanhamentos. Então, agora nós vamos relembrar um pouquinho, na próxima slide, vamos relembrar um pouquinho. Nós vamos relembrar, então, um pouquinho aqui, falando sobre a nossa atividade, né? Para quem estava nas outras formações, temos aqui alguns coordenadores que estavam em outras formações, inclusive na de ontem, onde nós falamos um pouquinho sobre a matriz de referência do SAEB, falamos sobre as habilidades essenciais. Então, como a primeira atividade, nós tivemos um começo de conversa, contextualizamos os professores sobre o resultado da avaliação do SAEB 2019, e aí tinha uma perguntinha, ó, como identificar por meio do resultado do SAEB as dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Então, nós falamos a respeito disso, aqui nós temos o rostinho da nossa matriz SAEB. Nesse primeiro quadradinho, onde está aqui o quadro 2, nós temos os temas, né, que são os tópicos descritos na matriz SAEB, e no próximo quadro, volta um pouquinho, Vélez, mostrando aqui no quadro 1, mostrando os descritores, de como ele vem descrito na nossa matriz de referência SAEB. Agora, nós tratamos também, né, tivemos uma atividade que era percorrendo a matriz de habilidades essenciais, com foco nas estratégias de leitura. Então, aqui nós conseguimos ver, no currículo paulista, em língua portuguesa, falando sobre as estratégias de leitura. No primeiro ano, são contempladas 13 habilidades. Então, para essas estratégias de leitura, no primeiro ano nós temos essas 13 habilidades, mas para essa mesmo conteúdo, né, estratégia de leitura, quando pensamos no segundo ano, tem mais 10 habilidades. Então, não quer dizer apenas que no primeiro ano teremos 3 habilidades, no segundo ano 10 habilidades. Não. O aluno teve contemplado no primeiro ano 13 habilidades e quando ele chegou no segundo ano, mais 10 habilidades. No terceiro ano, mais 13 habilidades. Então, quando ele vai para o quarto ano, mais 14 habilidades e no quinto, mais 15 habilidades. Totalizando aí 55 habilidades para esse conteúdo, para as estratégias de leitura. Tá bom? Agora nós vamos iniciar a atividade e para essa atividade eu vou passar a palavra para a Nádia. Alce, muito obrigada. Gente, agora eu ia falar do chiadinho. Agora ficou melhor. Bom, nós temos então aqui a primeira atividade. Muito bom dia para todo mundo. Alguns ontem, né? Nos vimos ontem na formação, hora de estudo. Esses primeiros slides que a Alcione trouxe, eles fizeram parte não só ontem na nossa formação, mas eles vêm fazendo parte de várias outras formações, tá? Isso para ficar muito claro que a gente vem ao longo do ano trabalhando sobre o entendimento das habilidades e o quanto as matrizes, elas se conversam, elas se entrelaçam, que é o nome que a EFAP vem utilizando nas nossas reuniões de trabalho, e para que a gente fique muito tranquilo em saber que no mês que vem a gente tem aí então a avaliação SAEB e que a gente com toda certeza fez o que tínhamos de fazer da melhor forma possível. Mas que ainda dá tempo de olhar para aquelas habilidades fragilizadas e pensarmos o que fazer. Então, ao longo dessa manhã, a gente vai conversar um pouquinho. A gente tem aqui a presença da Sônia, supervisora de ensino, conhecida por todos nós. Então, eu vou pedir a você, Sônia, que peça a palavra a qualquer momento, porque todas as suas contribuições são de suma importância, tá bom? Na atividade 1, a gente tem, então, dialogando sobre as avaliações. E aí a gente tem uma questão para nortear a nossa conversa, tá? A questão é, por que olhar para as avaliações? Isso.
Então, a primeira coisa que a gente vai conversar, a Verônica, ela encaminhou para vocês o link no WhatsApp, né, Verônica? Dos PCs. Você encaminhou no WhatsApp dos PCs e também está no link aqui no chat, ok? A gente vem utilizando essa ferramenta do Jamboard nas nossas formações, então já é de conhecimento de vocês. A Verônica vai abrir aqui para explicar novamente. Eu gostaria, então, que vocês escrevessem lá, falassem na opinião de vocês, por que é importante? Por que olhar para as avaliações? Então, eu não cheguei na avaliação externa ainda, tá? Por que olhar para as avaliações? Então, sinalizem no chat se vocês conseguiram abrir, e a Verônica vai abrir aqui novamente essa ferramenta e explicar como procede, tá bom? E para que vocês consigam, né, contribuir aqui para a nossa formação, eu peço para que vocês cliquem aqui nesse quarto ícone, na nota autoadesiva, e escreva aqui a sua contribuição, tá? De acordo com a pergunta, ok? Peço também para que vocês não cliquem nesse limpar aqui, porque limpando, ele apaga tudo o que foi construído, tá bom? Então, é isso aí. Vamos aguardar, Mara, as contribuições. Então, agora, a gente depende muito de vocês. Como disse a Maria Eugênia no início, a formação, ela só acontece quando a gente consegue manter essa interação, né? Então, escrevam no chat, escrevam aqui no post-it, e eu gostaria de iniciar a conversa pensando nessa questão. Por que olhar para as avaliações, tá? E na página seguinte, que é clicando acima aí nesse quadradinho, vocês passam para a próxima página, que é por que olhar para as avaliações externas. Tudo bem? Aguardo aqui, lembrando que a gente tem 21 escolas presentes, então eu gostaria de ouvir a opinião de todos vocês, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Mara, desculpa atrapalhar, é a Andréia do Dom Pedro. Eu e a Miriam, a gente Alcione, não estamos conseguindo abrir o post-it. A gente consegue abrir o Jamboard, mas não consegue abrir o post-it. Oi, Andréia, não tem problema nenhum, você não está atrapalhando não, meu amor. Pode escrever então no chat que a Verônica consegue transcrever a resposta no Jamboard, tá bom? Eu pedi para a Verônica, eu vi que vocês estão escrevendo no chat, né? Não estão conseguindo escrever direto lá no Jamboard. Tem como aumentar, Verônica, para a gente começar aqui a leitura? Aqui, ó. Eu estou pedindo para a Verônica aumentar, que aí eu vou fazendo a leitura e ela vai, então, trazendo as respostas de vocês do chat para cá, tá bom? Bom, então a primeira questão... Lembrando que a formação é nossa, fiquem à vontade para se colocarem na medida que eu for lendo, tá? Por que olhar para as avaliações, né, gente? Como disse Maria Eugênia, parece ser um tema tão já conhecido por nós, a gente já falou tanto sobre, mas toda vez que a gente para conversar um pouquinho, a gente percebe o quanto a gente ainda precisa aprofundar o nosso olhar em relação a ela, né? Nesse caso, as avaliações. Então, uma escola escreveu assim, ó: a avaliação é um instrumento fundamental para as práticas pedagógicas, pois permite ao professor acompanhar o desenvolvimento dos alunos e o desenvolvimento do trabalho escolar. Perfeito, né? O que tem de suma importância ali? Verônica, se você conseguir aumentar, meu óculos está todo embaçado, se eu tiro eu não enxergo e aí fica pior. Então, o que tem escrito aqui que é de suma importância? O professor consegue acompanhar o desenvolvimento dos alunos e, com isso, o trabalho escolar. Então, a avaliação ela é de suma importância por isso. A outra contribuição, as avaliações, essa é externa. Verônica, tem como puxar essa rosinha lá para o outro? Aqui já está falando da externa, então aqui vamos falar um pouquinho primeiro sobre as avaliações, tá?
só para a gente começar a trilhar aqui uma conversa sobre, ó, lembrando que sobre as avaliações externas, gente, tem a outra página para vocês escreverem um pouco, tá? Não sei se o que eles já colocaram está na avaliação externa, Verônica, aí você puxa por outro slide, por gentileza. Tá? Então, enquanto eu leio aqui sobre as avaliações, não esqueçam agora de falar, e as avaliações externas? Olhar as avaliações possibilita um direcionamento nas ações pedagógicas. Olha que fantástico, então. Então, sempre alimentando a resposta anterior. Elas apoiam o desenvolvimento dos alunos, elas dão direcionamento às ações pedagógicas, possibilita desenvolver estratégias para sanar as defasagens ou dificuldade de aprendizagem dos estudantes e, a partir dos resultados, elaborar planos de ação. Olha que fantástico, né? A avaliação, ela possibilita eu pensar nas estratégias que eu, professor, preciso, então, tomar como decisão no momento de planejar o meu plano de aula, né? O plano de recuperação. Então, sensacional. Gente, perdão, tá? Eu tive que pedir para abrir a porta, porque aqui é um quartinho fechado e eu não estou dando conta de fazer isso com máscara, não. Desculpem, tá? Bom, vamos lá. É muita pressão para uma pessoa só. Porta fechada, máscara, não está dando certo, não. Ok. A avaliação é um dos instrumentos modeladores para verificar a aprendizagem dos alunos e, através deste, nortear o trabalho pedagógico da unidade escolar. Muito boa essa resposta também, né? É um instrumento modeladores para verificar a aprendizagem dos estudantes. A outra escola disse, porque através dos resultados das avaliações, temos como observar quais fragilidades dos estudantes e, com isso, Verônica, carrega um pouquinho mais para o lado esquerdo, só para tirar aqui da frente da taxa preta. Obrigada, amor. Com isso, podemos preparar um plano para retomar e aprofundar as habilidades que não se consolidaram. Perfeito, gente. Através dos resultados das avaliações, temos exatamente como observar essas fragilidades. Olha quanta resposta excelente. E agora, obrigada, Verônica, para nos auxiliar em nossa prática e acompanhar a aprendizagem dos alunos e montar um plano de ação para sanar as dificuldades. Olha que resposta maravilhosa, né? Que contribuição que vem fechando, então, tudo que vocês colocaram aqui. A avaliação, ou devo dizer as avaliações, elas auxiliam primeiro a nossa prática. Eu achei sensacional, porque é natural, né? Toda vez que a gente pensa numa avaliação, a gente logo pensa numa defasagem, numa fragilidade dos nossos estudantes. Mas a avaliação, ela vem também para avaliar o meu trabalho, de que forma eu venho ensinando os meus estudantes. Então, essa escola que traz essa proposta, esse entendimento sobre avaliação, ela trouxe de uma forma que, primeiro, eu preciso sempre pensar na minha prática. Então, ela auxilia, ela apoia a minha prática em que eu desenvolvo em sala de aula e, com isso, eu acompanho a aprendizagem dos alunos, pensando nas estratégias para sanar essas dificuldades. Por que, então, que eu fiz questão de conversar um pouquinho com vocês sobre as avaliações antes de entrarmos na avaliação externa? É somente para lembrar de que a gente trabalha, a gente faz uso da avaliação. Pode voltar, Verônica, deixa lá no anterior, por favor, amor. A gente faz uso da avaliação diariamente, todos os dias. Todos os dias avaliamos o percurso
formativo na unidade escolar. Todos os dias, quando você, professor, prepara uma aula e desenvolve essa aula, você precisa avaliar se essa estratégia deu conta de desenvolver a habilidade proposta neste plano. De que forma as avaliações elas vêm acontecendo na unidade escolar? Qual a concepção de avaliação que os seus professores têm demonstrado? Então, essa temática, a avaliação, ela perpassa, a gente conversa sobre ela a todo momento, como tema de ATPC, como indicador de acompanhamento, em que eu e Reginaldo falamos bastante com vocês no momento do histórico de colaboração. Ele também é um indicador macro, mas que vocês observam nos registros, nas ATPCs, conversando com os professores. Tudo bem? Agora, então, a gente amplia um pouquinho o nosso olhar sobre por que olhar para as avaliações externas. E quando a gente tem um entendimento muito claro, como vocês tiveram agora, demonstraram agora, sobre a importância da avaliação para o percurso, quando a gente chega a discutir e pensar nas avaliações externas, a gente não tem o porquê de ficar nervoso, a gente não tem o porquê de ficar agitado, a gente não tem o porquê de criar grandes planos de recuperação, porque ao longo do ano vocês vêm conversando e acompanhando e fazendo uso desta avaliação. Então, é muito importante e fundamental quando a escola, e aqui vocês, coordenadores, discutem a avaliação e acompanham o resultado dessas avaliações durante todo o percurso do aluno. Porque quando chegar a avaliação externa, isso está muito bem consolidado na escola. Vamos ouvir então um pouquinho o que vocês escreveram? Lembrando que aqui, olha, eu só tive 3 respostas, né, Verônica? Não sei se tem mais alguma no chat, mas aí então eu já passo a palavra para escolas que não conseguiram registrar e falar um pouquinho sobre as avaliações externas, tá bom? E aí, assim, as avaliações externas, sejam elas estaduais ou federais, são termômetros de como deveria estar as escolas em relação às habilidades específicas para cada ano ciclo. Olha que interessante o que está escrito aqui. Quando eu perguntei para vocês lá atrás, por que olhar para a avaliação, a resposta que vocês trouxeram foi uma resposta muito individualizada, é uma resposta da minha escola, de como a avaliação acontece na minha escola, de como eu, PC, com a minha concepção sobre a avaliação. Então, aqui a gente visualiza como você, PC, trata a avaliação com os seus professores, como você faz uso dela. Quando a gente vem olhar agora aqui para a avaliação externa, é como essa escola bem colocou aqui, né? Então, seja uma avaliação estadual ou federal, de fato, ela é um termômetro que precisa, né, acontecer, porque aí é uma avaliação que vai avaliar a educação não só do Estado de São Paulo, como é o caso do Saresp, mas como a avaliação básica do país em que a gente vive. Então, ela é muito mais ampla, não é? E aí a gente fica... já diminuiu muito esse comentário, né, de por que ter as avaliações, porque precisa se atingir metas, é porque precisa se atingir resultados, e a gente precisa tomar muito cuidado com essa fala. E por isso, olhar primeiro para a avaliação, a concepção de avaliação, para depois a gente discutir um pouquinho as avaliações externas e perceber o quanto elas são fundamentais para as próximas tomadas de decisões, principalmente
depois de quase 2 anos de pandemia, tá certo? O próximo post-it, olhar nas avaliações externas permite que a escola verifique o nível de ensino que está sendo proporcionado por ciclo, ano e turma, e assim nortear o olhar da equipe escolar no planejamento e correção de rumos. Muito bom. As avaliações externas permitem o diagnóstico, o monitoramento do sistema educacional, perfeito, e também podem subsidiar o trabalho dos profissionais da educação, tornando-se mais uma ferramenta para acho que tem uma continuidade aqui, tá? Sensacional, é isso mesmo, quem escreveu, vamos ver. O próximo, as avaliações externas servem como um norte, nos mostrando as fragilidades de nossa escola. Aqui nesse caso, né, quem colocou, ela traz um parâmetro muito maior para todos nós, né? Como, por exemplo, no SAEB está a educação do nosso Brasil, onde a gente vive, né? Isso é importante saber. E aí, então, é claro que a gente olha para a escola onde a gente desenvolve todo esse trabalho. A gente olha para o nosso miudinho, né? Verônica, onde eu estou, o olhar nas avaliações externas permite que a escola verifique o nível de ensino através de monitoramento que está sendo proporcionado por ciclo e turma. Tem como subir, Verônica? Olha que genial esse que eu estou lendo, o marronzinho. Isso, obrigada, amor. É a continuação. É a continuação do de cima? Tá. E assim nortear o olhar da equipe escolar, e aí tá faltando um pedacinho aqui. Tá muito boa essa resposta, né? Esse amarelinho, as avaliações externas também direcionam as ações que toda a equipe escolar deverá se desenvolver. Qual ensino nossa unidade escolar está proporcionando aos nossos estudantes? Muito bom. Percebam que só a forma que vocês escreveram de uma resposta para outra, fica muito claro o entendimento da importância das avaliações no meu dia a dia e a importância, né, o quanto é fundamental essas avaliações externas que para este ano, SARESP e SAEB. Muito boa a contribuição de todos vocês. Vocês conseguem verificar se a Sônia está na reunião enquanto eu puxo aqui os coordenadores? A palavra está com vocês, gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso que nós falamos. Se ficou claro a proposta da primeira atividade em relação de como se dá o percurso de avaliação durante todo o ano letivo na minha escola e a diferença das avaliações externas chegando, então, nesse espaço escolar, no finalzinho do ciclo, no finalzinho desse ano letivo. Quem gostaria de falar um pouquinho, fique à vontade. Se quiser comentar aqui, não a sua resposta somente, mas o que os colegas trouxeram. E eu quero me desculpar, gente, estava insuportável, a gente está numa sala fechada. Eu falei que não ia dar certo, eu não estava conseguindo sequer falar, tá? Me perdoem pelo início da minha fala. É com vocês. Quem gostaria de falar um pouquinho, gente? A Sônia, ela está dividida em 2 reuniões, está acontecendo anos iniciais e finais e médio, tá? Então, ela está nas 2 reuniões, tá bom? Quem gostaria de falar um pouquinho sobre essa primeira questão, isso que a gente trouxe em relação às avaliações? Deu para ficar claro a proposta da atividade? Pensar um pouquinho no processo de avaliação na minha escola, como ela se deu até o presente momento. A gente tem as APs, que são as avaliações que avaliam o processo, nos ajuda e muito. Vocês têm as avaliações dos professores, como as avaliações são vistas por vocês no decorrer do dia a dia, tá certo? E aí, com a chegada da avaliação externa, a gente não pode nos desesperarmos.
digamos assim. A gente não pode achar que é algo tão diferente daquilo que a gente faz na escola, que foi exatamente a resposta que vocês trouxeram e o entendimento de vocês em relação a isso. Oi, Mara. Bom dia, Delma. Oi, Delma, que bom, gente. Ninguém fala comigo, eu penso que caiu tudo aqui, que ninguém está me ouvindo. Eu escrevi no chat, mas a minha resposta não foi contemplada aí. Deve ter não acredito, a resposta da Delma não foi contemplada. Não, Delma... das primeiras perguntas. Mas tudo bem, a gente vai falar então, você comentou aí a respeito das avaliações. A primeira, para que serve, né? Então, eu coloquei que é para corrigir rumos mesmo, né? Para que a gente possa ter um olhar mais centralizado aí no estudante, pensando nas suas fragilidades e nos pontos fortes. Então, no primeiro caso, a gente vai, nessas fragilidades, a gente vai trabalhar, então, fazendo a recuperação. E no segundo, os aprofundamentos. Isso quando você fala de olhar nas avaliações na escola. As avaliações externas, né, eu não vou repetir porque os professores já colocaram aí de forma brilhante para que serve. Agora, isso, no nosso dia a dia, como que a gente relaciona uma com a outra, né? Então, as avaliações, a gente vai ter que ter na verdade, não é uma coisa pontual, é um processo e ele é contínuo, né? Então, é um processo contínuo. Então, é isso que eu penso. Não vai ser surpresa para o aluno se é trabalhado continuamente, né, as habilidades, né, que são propostas aí com o material que a gente já trabalha no dia a dia. Né? Então, não vai ser uma surpresa, não vai ser algo inusitado. Né? Então, vai ser algo que vai ser contínuo. Não vai ser, e não é algo desesperador nem para o professor, nem para o estudante. Né? Então, eu penso dessa forma. Delma, muito obrigada. Verônica vai acrescentar aqui a tua contribuição, porque esse registro já fica aqui para a gente. É exatamente isso, Delma, muito obrigada. Quando a escola constrói um caminho ao longo do ano e constrói um entendimento sobre as avaliações, para que elas servem, qual o objetivo, isso é tão tranquilo para a equipe de professores que ao chegar as avaliações externas, a gente não tem nenhum movimento diferente na escola. Perfeito, Delma, muito obrigada. Gostaria de ouvir uma outra escola sobre isso. Quem gostaria de falar? Pode. Bom dia, Fátima. Mara, tudo bom? Meu amor, tudo bem, e você? É a Marta, do Flórida. Posso falar? Posso, né? Pode, com você. Então, eu concordo aí com a opinião, né, que o pessoal colocou, né, que assim, avaliações é o momento aí da gente pensar, né, naquilo que os alunos realmente aprenderam e a partir disso traçar as estratégias, né. As avaliações externas, assim, a gente, acho que no momento que a gente está, ela acaba até preocupando bem mais, né. Como o pessoal falou, a gente tem uma tranquilidade, a gente tem um caminho que a gente acostumados a seguir, só que nesses 2 últimos anos aí foi bem complicado, então aquilo que a gente havia planejado não seguiu conforme a gente queria, a gente teve que fazer várias adaptações, e agora que a gente está voltando com os alunos, a gente percebe realmente, já iniciou com avaliações, né, assim, eles terminaram a AP, e a gente entrou com sondagem novamente, e a gente percebe a defasagem maior ainda, né? A realidade é maior. Então, assim, eu acho que esse ano a angústia vai ser bem maior, porque a gente não sabe como que serão essas avaliações. Vão manter os mesmos critérios, né? Vai ser da mesma forma, ou vai considerar, né? Eu acredito que eles considerem, né? Que é um ano de pandemia, que assim, o conteúdo foi dado, conteúdo foi colocado, só que assimilado pelas crianças já é uma lacuna aí que a gente está percebendo enorme, né? Isso que vem angustiando muito, né? E assim, e a gente, lógico que a gente não vai ficar pensando nisso, e assim, o que eu falo com os professores, a gente está trabalhando em prol dos alunos, não em prol de avaliações, trabalhando para gerar aprendizagem para eles. Vamos ter que fazer sim, mas assim, a gente espera que seja algo mais tranquilo, porque até alunos estão angustiados, né? Porque eles
estão muito assim distante, né, da escola, então a gente percebe essa angústia aí, que não é só professor, de alguns alunos também, né, que vêm para a escola e estão muito diferente daquilo que a gente era acostumado, né, que era mais tranquilo em outros momentos. Agora é tudo novo, a gente não sabe como vai ficar essas avaliações nesse final de ano, né. É isso que a gente discutiu bastante aqui nessa escola, tá? Olha, Márcia, você trouxe uma fala muito importante, por isso que eu estou aqui o tempo todo pedindo para vocês falarem, gente, porque se vocês não participam, a gente grava e manda para vocês. Eu tenho certeza que vocês não vão gostar, mas para isso a gente precisa da participação de vocês, tá? E aí, olha a fala da Márcia, que fala importante, é importante. Então, assim, olha, ela deixou claro, né? Não é que a gente está assim, não é que com a chegada da avaliação externa eu não tenha a minha escola não olhe para isso de forma tranquila, porque a gente vem trabalhando essa temática, a escola vem acompanhando todo o processo. Mas ela usou uma palavra que eu anotei aqui. Há uma preocupação, então é diferente, tá? E que bom que há essa preocupação, porque nós temos que ter mesmo. Eu sempre falo aqui para as meninas, quando termina a formação, principalmente quando nós estamos com os professores de vocês, eu termino e falo assim, gente, eu estou muito confiante. A gente vai conseguir, de fato, fechar o ano de forma muito satisfatória, porque a fala deles, eles vêm com um diálogo de quem vem discutindo na escola todo um processo com uma compreensão muito clara. E isso é fundamental, né, Márcia? Então, a preocupação, ela existe. O município de Embu Guaçu retornou no presencial esta semana, tá certo? Diferente dos demais municípios que já retornaram há algum tempo no presencial. Então, é uma diferença, sim, uma diferença importante, tá certo? Então, o que a gente precisa deixar claro, e esse era o momento de ouvir mais escolas falando, é que o que precisa ficar muito claro já passo para a Adriana do Silvânia, é que como vem sendo compreendido, não só esse ano, obviamente, mas o tema avaliação na minha escola, tá certo? E vocês muito bem responderam. Quando chegar a avaliação externa, muito bem respondido pela Delma, a gente tenha uma tranquilidade. Essa preocupação, não vamos deixar que essa preocupação seja maior do que tudo que vocês fizeram até agora, tá? Porque não cabe a nós o que vai vir pela frente. O que a gente sabe, Márcia, é que as avaliações, elas vão cobrar as habilidades essenciais, o que ao longo do ano foi solicitado em trabalhar, e aí entra cada realidade de cada escola em relação à participação dos alunos que nós tanto discutimos aqui ao longo do ano, tá bom? Eu agradeço muito as suas colocações. Adriana, é com você, meu amor, a palavra é tua. Oi, Mara. Não, era só para completar a fala da Márcia, porque realmente a escola já tinha traçado um caminho, já tinha traçado ações referente aos alunos desde o primeiro ano, para que quando chegasse no quinto ano não fosse aquela correria, aquela coisa intensa de que tem que recuperar o aluno. Então, nós estávamos fazendo um trabalho desde o primeiro ano, para que quando ele fosse para o segundo, terceiro, não tivéssemos pouquíssimos alunos com alguma defasagem. Como somos escola de tempo integral, então hoje nós temos ainda um aliado, que são as oficinas, nas quais eles vão estar auxiliando nessa recuperação, diferente das outras escolas que têm só regular e que vai ter que fazer um trabalho muito grande para tentar sanar essas dificuldades, tentar sanar aquelas habilidades essenciais. E assim, como você disse, retomamos esta semana
Então, como a Márcia também citou, é muito preocupante. Todos os professores estão com essa preocupação. O que será cobrado? Por mais que você tenha trabalho com conteúdo, por mais que você tenha desenvolvido metodologias como videochamadas, reuniões pelo Meet, sabemos que os alunos ainda não se apropriaram totalmente dessas habilidades. Então, por isso que acredito que a Márcia tenha falado, essa preocupação. Sim. Seremos avaliados pelo todo, pelo estado inteiro. Não será por prefeitura ou por diretoria. Então, a nossa preocupação é essa. Nós, infelizmente, estamos em desvantagem. E essa é a preocupação de um trabalho que a gente está tentando, como formiguinha, incentivar, recuperar e tentar sanar. E estamos tentando, acredito que todas as escolas estão tentando fazer um trabalho para tentar recuperar. Mas o nosso vai ser um intensivão, porque fomos o último município a ter a presença dos alunos. E o Saresp já está aqui, falta o quê? 2 meses, ou menos de 2 meses, para iniciar. Então, temos um trabalho intenso. E eu imagino, como tem oficinas, eu ainda tenho o apoio das oficinas. E as outras escolas que não são ED? Como que será essa recuperação? Então, eu entendo a preocupação da Márcia, porque é a nossa preocupação também. E a preocupação de todos os professores. Obrigada, passa a palavra. Oi, amor, pode falar, Márcia, à vontade. Complementar, assim, né? A gente fez a reunião de conselho, aí uma angústia, assim, preocupação dos professores, além do 5º ano, essa é uma defasagem que vai se estender aí, a gente acredita, uns 3 anos. Sim. Porque os alunos nossos que vêm do 2º já estão, assim, não aquilo que a gente esperava, o que a gente era acostumado a ter durante, né, um final de 2º ano, os alunos estão nesse percurso, nessa caminhada. Agora a gente pega eles, a gente sabe que a caminhada deles, né, assim, não todos, alguns estão além, né, outros aqui. Então, essa lacuna entre um ou outro aluno na própria sala, a gente tem isso também. Isso foi uma preocupação aqui do grupo no conselho de classe, que para o ano que vem a gente já vai ter que traçar aí metas e objetivos de como já sanar essa turma para quando chegar no 5º, né? E a gente não sabe, né? Porque já é uma preocupação que vai com todas as turmas, né? Não é só 5º ano. Sim, Márcia, pode falar. Faz só uma pergunta, né? Para depois não entrar. O Saresp também vai ter ou só o Saeb mesmo? Teremos Saresp e Saeb, tá, Márcia? Teremos as 2 avaliações, tá? Já saiu a data do Saresp? Vocês já vão, se o PECAI que acompanha a tua escola, não sei se ele já conversou com você, os próximos roteiros, se não esse dessa semana, o próximo eles já trazem toda essa discussão das avaliações externas, Saeb e Saresp, tá? Gente, então assim, ó, não sei, é legal esse nosso bate-papo, que a gente vai se apoiando, a gente vai se tranquilizando, né? E agora é o momento que eu peço a vocês, PCs, que levem toda a tranquilidade para o professor, como a gente está tentando fazer agora aqui nessa reunião com vocês, tá? Evidente que as preocupações, elas existem, imagina aqui para a gente também enquanto diretoria, mas eu preciso, Verônica, Alcione, que hoje aqui respondendo pelos anos iniciais, a gente precisa passar toda a parte leve para vocês e de forma tranquila, tá? Eu estou muito, mas muito contente e muito confiante, porque esse ano, apesar da dificuldade de fazer as formações assim, hoje parece que eu estou fazendo pelo primeiro dia, eu já tive que abrir a porta aqui umas 100 vezes, está horrível para respirar, nossa, vocês não imaginam como está complicado aqui para mim. Então, a gente fez muitas formações esse ano, e todas elas eu saio muito contente,
muito feliz, porque a gente está tendo uma devolutiva e um retorno muito bom mesmo. Então, eu queria muito que vocês levassem essa tranquilidade para os professores, tá bom? E lembrar assim, meus amores, ó, principalmente para Embu-Guaçu, tá? Os alunos do 5º ano, os aluninhos que não tiveram condição de participar, não somente esse ano, mas no ano passado, quando estavam no 4º, isso que a Adriana falou, agora precisa de um trabalho ainda mais direcionado, é pensar nesse grupo de estudantes que vão precisar de uma maior atenção. Eu não vou me estender nisso, porque a gente tem uma atividade para falar sobre isso, tá? Então, o importante dessa questão, ter a clareza dessa avaliação, porque isso tranquiliza o espaço escolar, tá? E agora, com a chegada das avaliações externas, para que a gente não sinta esse alvoroço, esse desconforto nas escolas, tá bom? Obviamente, como muito bem colocado pela Márcia e pela Adriana, a preocupação, ela é enorme, mas a gente acredita sim, tá? Que os organizadores dessa avaliação, eles vão pensar numa avaliação considerando todo esse contexto pandêmico. A gente parte dessa premissa, tá bom? Então, nós vamos encaminhar, passar para o próximo slide. Delma e os demais que tinham escrito no chat, a Verônica foi fazendo todo esse trabalho de organizar as respostas, porque depois, quando a gente encaminhar o slide, a gente manda tudo bonitinho assim para vocês, tá bom? E seguindo, então, a próxima atividade, só chegando aqui o slide. Muito obrigado por... Eu vi que o chat aqui, vocês escreveram muitas coisas, é o que a gente trouxe aqui para conversar, tá bom? Então, vamos enquanto chega aqui o slide. Parece que aqui é um pouco mais demorado, né, Verônica? Ontem foi mais rápido, mas a gente está com outras formações aqui na DE, a internet fica um pouco mais lenta. A sistematização, analisar os resultados das avaliações é essencial, né? Serve para ajudar a diagnosticar as necessidades de nossas escolas e nossos estudantes. Também serve para planejar as ações que favoreçam, né, a aprendizagem dos estudantes, né, a continuidade e a sua trajetória escolar com sucesso. E assim podemos mobilizar todos os nossos esforços para recuperar as aprendizagens dos nossos estudantes, estimular-los a continuar os estudos e apoiá-los emocionalmente. Ter foco especial em quem mais precisa, para não deixar ninguém para trás, né? Então, não é porque o aluno tem um aluno, né? Ninguém pode ficar para trás. Mesmo o aluno que está e no seu nível, né, no nível, digamos que adequado, não podemos deixá-lo para trás, tá bom? Ter um foco especial para quem precisa, ninguém para trás, assim como atentar-se para aqueles que precisam do aprofundamento e ampliação de sua aprendizagem. Tá? Então, o que ensinar? Para quem ensinar? Né, tem as habilidades essenciais, que é o recorte do currículo oficial, para ser trabalhados na pandemia, né, que são os indicadores, que é a habilidade a ser consolidada. Então, aqui vemos algumas curiosidades, tá? A avaliação externa em larga escala é elaborada em forma de testes padronizados e organizada por aplicadores externos à escola, ou seja, é a avaliação que vem de fora. E a correção também é feita, né? Todo externo, toda de fora. É aplicada a uma rede de ensino ou várias redes e oferece indicadores sobre o desempenho dos estudantes em níveis de proficiência. Tá? Há diversos instrumentos disponíveis, cada um com características específicas, que podem contribuir para identificar como está a aprendizagem dos estudantes e direcionar, né, a partir de evidências.
para as ações e intervenções pedagógicas, né? É o SAEB, né, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e o SARESP. E também tem a AP, mas a AP ela não se encaixa nessa avaliação externa, ela seria uma avaliação mista, porque ela é uma prova, né, uma avaliação que vem de fora, mas quem fica com esse encargo todo da correção são os professores, né, ou seja, é a escola, tá? Então, por conta disso, ela é caracterizada como mista. Tá? E os resultados são mensurados internamente e apresentam o desempenho individual de cada estudante, né, o coletivo, a turma e o coletivo da escola. Aqui, iremos ver as matrizes, né? Tem a Base Comum Nacional Curricular, a matriz de referência, né? Esse daqui é o roxinho do SAEB, e esse daqui é o Currículo Paulista, tá bom? Com as habilidades essenciais, que é a que estamos trabalhando agora. É isso mesmo. Olha, gente, quando a gente tem amigos e amigos competentes, a gente não fica só, né? Eu tive que pedir aqui, a gente separou os slides, e eu tive que pedir para a Verônica, porque hoje eu não estou bem, não. Então, eu peço perdão a vocês, tá? Verônica, é isso mesmo. A ideia aqui, vocês já perceberam, a gente está aqui sempre retomando as matrizes, de novo, né? Mantendo a tranquilidade e retomar que a gente trabalhou o tempo todo por meio das habilidades essenciais, as matrizes, seja ela a matriz SAEB, seja ela a matriz SARESP, o qual a gente já conversou tanto em outras formações aqui na diretoria. Oi, gente, Alcione novamente, olha só. Nesse slide, volta só o anterior, por favor, Verônica. Nesse slide aqui, como a Verônica acabou de mostrar, nós conseguimos ver o rostinho, né? O rostinho da nossa BNCC, o rostinho da nossa matriz de referência do SAEB e também do nosso currículo paulista, onde elencamos ali, de onde foi tirada todas as habilidades essenciais para este ano. Pode passar, Verônica. E agora, nesse próximo slide, nós conseguimos ver as nossas habilidades referentes ao currículo paulista, né, as nossas habilidades essenciais e também os descritores do SAEB. Ou seja, nós agora vamos comparar essas matrizes, comparar a matriz do SAEB com as habilidades essenciais do currículo paulista. Se vocês conseguirem observar, a coluna, as partezinhas de cima da nossa coluna, o azul claro, nós temos o D3, D1, D5, D6, D4 para exemplificar. Esse D, nós já conhecemos, chamamos de descritores. É assim que vem descrito na nossa matriz SAEB. Então, quando nós pegamos esse mesmo descritor da matriz SAEB e comparamos com a habilidade do currículo paulista, nós conseguimos ver que as habilidades no currículo, elas estão mais completas, mais complexas. E observando os descritores do SAEB, esses descritores, eles vêm de uma maneira mais geral. Então, a gente volta naquela fala, né? Que o aluno, o nosso estudante, o nosso professor deu conta de trabalhar as habilidades essenciais, ele deu conta de trabalhar a matriz SAEB, ou seja, elas estão entrelaçadas, elas estão como num círculo, elas estão em conjunto, uma não é separada da outra, uma não é desvinculada da outra, ok? A matriz do nosso currículo paulista, ela é mais completa, ela é mais complexa. E aqui, olha, só para nossa sistematização, nós conseguimos ver aqui justamente esse círculo. As habilidades essenciais, a matriz de referência do SAEB estão articuladas. As habilidades, a matriz de referência do SARESP estão articuladas, ou seja, uma está entrelaçada com a outra, elas não são desvinculadas, e por isso foi trabalhado a habilidade essencial. Pode ficar tranquilo, porque foi trabalhado os descritores do SAEB. Você deu conta de trabalhar, sua escola deu conta de fazer o desenvolvimento das habilidades essenciais para este ano, então o nosso SAEB também foi trabalhado, a nossa matriz de referência SAEB também foi trabalhada.
Eu gostaria de saber se alguém quer comentar algo nesse sentido. Alguém gostaria de falar? Por favor, se manifestem, falem com a gente. Então, se não, ninguém abriu o microfone, nós vamos então agora com a Verônica para a próxima atividade. Passo a palavra. Obrigada, Alci. Então, vamos lá. Gente, agora iremos para a atividade 3, né? Iremos socializar o entrelaçamento, tá? Dessas habilidades com os descritores. Então, temos aqui o material Aprender Sempre, volume 3, né, do 5º ano. É esse material que chegou aí nas escolas. Pronto, agora estou aparecendo. Então, essa daqui é a aula 1. Conhecendo a sequência, levantando as primeiras opiniões sobre o uso do celular. Tá? Então, aqui, logo no comecinho da atividade, né, esse daqui é um recorte do livro do professor. Temos aqui as habilidades, né? As habilidades essenciais do currículo paulista. Tá? E aqui eu quero chamar a atenção para essas duas primeiras aqui, que é a EF 35, né, do 3º ao 5º ano, de língua portuguesa, habilidade 3. E essa outra aqui, que é a EF, do 3º ao 5º ano, a habilidade 4 de língua portuguesa, tá? Uma é identificar a ideia central do texto de diferentes gêneros, assunto, tema, né, demonstrando a compreensão global. E a outra é inferir informações implícitas na leitura do texto de diferentes gêneros, né? Viram alguma coisa em comum aí com descritores? Ó, vou voltar aqui no slide do descritor. Percebam que são exatamente essas aqui, ó. Ó, a 3503 e a 3504, né? Mas lá na matriz Saeb, elas irão aparecer como D4, ou seja, descritor 4, né? No caso, essa aqui da habilidade 4, do currículo paulista. Aqui no descritor, ela fica mais enxugadinha, fica inferir uma informação implícita em um texto. Né, que como a Alci explicou, ela é mais enxugada, e a do currículo em ação, ela é mais, currículo em ação não, currículo paulista, ela é mais detalhada, né? E aqui a habilidade 3 do nosso currículo paulista, fica sendo o descritor 6, identificar o tema de um texto, tá? Então, só nessa atividade aqui, só nessa aula 1, o aluno irá contemplar, né, algumas habilidades, 4, entre elas 2 que está aí também no currículo no Saeb, no descritor, tá bom? Então, essa daqui é a atividade. Né, tem todo o passo a passo que o professor tem que fazer, não pode pular nenhum, tudo é válido. Né? Às vezes o professor pensa, mas é só uma conversa inicial, não vai... O aluno já sabe, não. Temos que garantir, né? O professor tem que garantir todos esses processos, todos esses passo a passo, tá? Material, enfim, tudo. Se tá aqui no material, tem que garantir, tá? Agora aqui, olhando para a atividade, né, que é da sequência didática 1, o debate regrado, aqui, o que o aluno vai fazer? Né, tem aqui a atividade. E aqui, eu chamo atenção para essas partes aqui destacadas. Tá? O que o aluno tem que fazer? A leitura colaborativa. Então, aqui, nessa atividade, o professor deve garantir a leitura colaborativa. Por quê? Porque através dela, né, através da leitura colaborativa, que o aluno vai se espelhar no colega lendo ou até no professor lendo, né? Porque é lendo, é observando, né, que eu consigo fazer essa análise e consigo melhorar a minha leitura, tá? E nessa leitura colaborativa, né, ele irá fazer o quê? Ele irá localizar, né, a capacidade de localizar e inferir e antecipar algumas ações, tá? Como está aqui. Gente, eu tô vendo tão miudinho que eu não tô conseguindo identificar, tá bom? Mas, então, aqui tá escrito assim, a leitura colaborativa é uma excelente estratégia, né? Principalmente para ativar capacidades como localizar, inferir. Olha só, o localizar e o inferir entra exatamente aqui, ó. Localizar, ó, habilidade 35, né, de 3º a 5º ano, habilidade 3, e essa habilidade aqui também, ó, que ambas são as duas que eu acabei de falar,
né, que eu acabei de falar agora e mostrar para vocês aqui nos descritores. Certo? São exatamente essas duas. Ou seja, só nessa atividade, só nesse começo de conversa, né, nessa leitura com o aluno, a professora, né, o professor já contempla, né, um pouco dessas habilidades. Né? E aqui também tem na atividade 2, ó. É importante planejar a discussão que será realizada antes, durante e depois da leitura. Ou seja, tem todo um processo, o material ele é muito bom, ele dá o passo a passo, né? Então temos que segui-lo. Né? Ele agora é a nossa Bíblia, né? Temos que segui-lo. Então tem o começo, o meio, enfim. Eu garantindo todo esse processo, não tem como o aluno chegar lá na prova SAEB e errar a questão, né? Porque ele está sendo trabalhado desde sempre, tanto no EMAI, no Ler e Escrever, no novo material, no currículo em ação, EMAI, Ler e Escrever, e nesse aqui agora, tá? E lembrando que no final, ao final de cada sequência didática, tem um anexozinho falando, dando sugestão da mesma atividade, não da mesma atividade, mas de habilidades, habilidades, né, dessa mesa que foi trabalhada, lá no finalzinho tem um anexo falando do que pode ser trabalhado lá no currículo em ação EMAI, Ler e Escrever, tá bom? Então é isso. Então, para que o professor ele garanta tudo isso, o que ele precisa fazer? Lá no planejamento dele, gente, lá no planejamento dele, ele tem que estudar a sequência toda, né? Não adianta o professor chegar na sala, sei lá, pegar um livro uns 10 minutos antes e ler os encaminhamentos da aula, que vai ser daqui 10 minutos. Não tem como. Ele tem que estar ciente do que vai acontecer, do processo, né, sim, da atividade, mas o processo todo, de toda a sequência, tá? Tanto é também que ele tem que apresentar, né? Então, não tem o porquê. Então, é isso mesmo, tem que garantir todos esses encaminhamentos, tá bom? Garantindo assim, não precisa levar susto, o professor lá do 5º ano não precisa se apavorar, porque se está todo nessa construção, se a equipe está trabalhando desse jeito, então está sendo tudo garantido, então está tudo beleza. Agora aqui para o próximo, está assim, ó, desenvolvendo as habilidades. Como saber se a habilidade de escritores estão sendo contemplados nas aulas? E aí, gente, como que eu posso saber? Verônica, deixa eu só pedir uma coisinha aqui antes de termos mais contribuições em relação a essa pergunta. Tem uma contribuição aqui no chat. Que bom. Fala aí, Alce. A escola Palmeirinha, né, descreveu assim: por isso, a importância de conhecer o material e fazer sempre o estudo prévio para garantir a aplicação e vivência dessas atividades em sala, que foi justamente, né, o que você estava falando sobre a importância, né, de o professor estudar todo esse material, de o professor internalizar todo esse conteúdo, o encaminhamento dessas aulas para garantir, né, para que todas essas condições, para que o professor consiga garantir todas as condições didáticas, né, e assim garantindo, então, as habilidades. Tem mais uma contribuição aqui do Jardim Campestre, que disse assim: muito bom esse material. Meus professores já vêm fazendo esse encaminhamento, utilizando o currículo em ação e contemplando as mesmas habilidades, isso mesmo. E nessa fala, a gente já consegue perceber, né, o entrelaçamento de tudo isso, porque o material Aprender Sempre está sendo o carro-chefe, mas nós não podemos deixar de utilizar o nosso currículo em ação. O nosso currículo em ação vem para contemplar, né? Contemplar, complementar todas as habilidades. O Levi Pereira também disse: é muito importante o estudo prévio do material. Muito bem, isso mesmo. Dessa maneira nós conseguimos, né? O professor consegue garantir todas as condições para que essas atividades sejam desenvolvidas e todas essas habilidades sejam contempladas. Verônica. Isso, é isso mesmo. E lembrando que lá no ATPC do Centro de Mídias também tem um tempo específico, né? Tem a hora do estudo que já é pensando nesse momento, né? Do professor, na hora que ele assiste lá, e na escola com os pares. Então, é nesse momento que o professor senta com o seu par.
Ah, eu sou do quarto ano A, vou sentar com a minha colega do quarto ano B. Vamos ver aqui o que precisa? Olha, nessa atividade aqui fala que precisa de pincel atômico com cartolina. Então, vamos providenciar. Olha, nessa daqui precisa mostrar um anexo de um jornal, Jornal Joca. Como que faz para pesquisar? Vamos lá, vamos entrar, vamos já testar para ver como que tá? Olha, nessa daqui, na atividade do quarto ano, eu tenho que fazer uma... Tá, no Aprender Sempre, lá do primeiro bimestre, tínhamos que fazer o que mesmo? Era uma rede social. Isso, rede social. O que eu posso fazer? Vou criar uma rede social na escola? Mas os alunos não estão na escola, então o que eu faço? Vamos pensar em ferramentas, né? Um Padlet, por exemplo. É muito legal, gente. O uso dessa tecnologia também é enriquecedor. Tá? Então, é nessa parte onde planejamos o que será dado, as ferramentas, isso é muito importante, tem que ter essa antecedência, sim, no estudo, né? Tem que estar tudo planejado, tudo esquematizado na nossa cabeça e no papel mesmo, né? No nosso registro, tá bom? Então, é isso aí, gente. Foram muito boas as contribuições, né? Estão sendo... Aí eu quero saber de vocês, né? Como que a gente sabe as habilidades, né? Os descritores, se estão sendo contempladas na aula? Como que eu posso saber? E aí, alguém quer pedir a palavra? Vamos aí. Ó, temos contribuição. Pessoal, as meninas, as PCNPs, Verônica e a Alce, elas estão trazendo reflexões importantes, né? E apesar de vocês estarem aí do outro lado pensando, meu Deus, a gente já falou tanto sobre isso, né? Isso não é novo. Ainda bem que vocês estão pensando isso, porque o objetivo era exatamente chegar a esse propósito. Não tem nada novo aqui, tá? O que a gente está fazendo aqui é como se fosse um momento de consolidar tudo que a gente sabe sobre o que a gente discutiu ao longo do ano, tá bom? Mas para isso vocês precisam falar com a gente. Mais uma vez eu repito. Se não há participação efetiva, a gente começa a gravar a formação e encaminha para vocês. E aí, eu acredito que a gente perde os momentos de reflexão, de interação. Então, vocês precisam nos ajudar a garantir esse momento que a gente tanto lutou para fazer a formação, digamos, ao vivo, tá? Agradeço às escolas participantes, mas agora gostaríamos de ouvir outras escolas se colocando aqui, tá bom? Ó, enquanto as meninas vão pensando o que falar, temos contribuições aqui da Mariane. Ela colocou o seguinte, assim, ela falou assim, o material é muito rico, por isso é importante o professor se debruçar nesses encaminhamentos e colocar em prática, é isso mesmo. E o PC também, inclusive quando vai acompanhar a aula, muito importante, é isso mesmo. Então, o professor tem que se debruçar mesmo nesse material que é tão rico, tão esmiuçadinho, tão bom assim para estudar, né? E o coordenador também, quando ele for acompanhar a aula, ele tem que estar a par do que tem que acontecer. Nossa, se tem que acontecer isso, por que o professor fez assim, né? Claro que numa parceria colaborativa. A Delma colocou assim, para saber se as habilidades estão sendo contempladas, o professor pode fazer boas perguntas para os estudantes, poderá sistematizar a aula e socializar o pensamento da criança. Assim, o professor poderá fazer as intervenções e retomadas necessárias. Isso, né? Então, aqui, essa daqui seria para o professor, né? Perfeito, Verônica, é isso que você citou agora, né, Delma? A Delma trouxe uma proposta de como o professor pode saber se o aluno desenvolveu as habilidades. E os coordenadores, né, Verônica? Como que eles sabem se as habilidades escritores foram desenvolvidas, né? Isso. Como que será, gente? Queremos saber de vocês, professores, coordenadores. Como que vocês irão saber se foi ou não contemplada? Com Verônica. Você, Flávia. Oi, bom dia. Bom dia. É assim, creio eu que eu posso até chamar assim, né, que a gente está falando de evidências, linhas de evidências aí, né? Então, a gente pode pensar, temos o estudo, que é no momento do desdobramento. Então, nesse momento, o professor vai estudar, tem o registro daquilo que foi estudado. Obviamente, após o registro, ele vai fazer a construção do plano dele.
Já é uma evidência, já é algo que ele vai estar construindo. Após esse momento, nós, PC, vamos analisar esse plano, essa evidência, para ver se está sendo contemplado nesse plano. Analisando esse plano, logo o PC vai fazer o acompanhamento das aulas, né? Então, acompanhando a aula através do plano, daquela conversa que você, né, terá com o seu professor, você faz esse acompanhamento, aí o próprio coordenador tem o seu registro, o seu histórico, que são outras evidências. A partir daí, ele vai para uma construção ali de fala com o seu professor, aquele diálogo ali, né, formativo, no feedback, e assim a gente pode falar que essa linha continua, essa linha de evidências nesse momento. Então, é a partir daí, né, que a gente tem esse momento, creio eu, né? Você explanou de uma forma, assim, sensacional, que foi o que eu coloquei aí no chat. Perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Gostei demais da forma que a Flávia trouxe. É uma linha de evidências, porque são tantas as evidências, e que daqui a pouquinho a Verônica termina de ler no chat, que os nossos colegas coordenadores colocaram, e a Flávia foi trazendo nessa linha de evidência, que se faltar uma dessas evidências, que a Flávia muito bem... Meu áudio parou, gente? Ok? Se faltar uma dessas evidências que a Flávia trouxe e que a Verônica vai ler do que os colegas colocaram, uma lacuna fica posta no meio de tudo isso, e aí talvez a gente só descubra se as habilidades foram contempladas quando chegar a avaliação externa, e isso não pode acontecer, tá certo? Por isso a primeira conversa de como é tratada a avaliação na escola de vocês, porque eu não posso me deparar com surpresas no momento que a gente tem o resultado da avaliação externa. Então, que perfeito! Foi uma fala muito organizada, Flávia, de um PC que tem total compreensão de como acompanhar o desenvolvimento das habilidades. Muito sábia a sua fala em trazer linhas de evidências. Eu adorei, muito bom. E aí, passo a palavra para a Verônica para ler o que os demais coordenadores colocaram, que vai validar tudo isso que você trouxe de forma muito inteligente, como sempre, aqui para a gente. Com você, Verônica. É isso mesmo, Mara. Vamos ler aqui agora as contribuições da Escola Jardim Campestre. Colocou assim: através do acompanhamento diário dos roteiros de atividades do professor e quando vamos realizar o histórico de colaboração. Né? Então, como está escrito aqui, como a Flávia disse, então é preciso, né, ter esse acompanhamento, né, seja diário ou mesmo quando o PC, né, recebe todo esse registro do professor, né, seja o plano, o roteiro. Aqui na Escola Levi, colocou assim, durante os acompanhamentos, isso, acompanhamento, né, da aula. Escola Francisco de Paula, analisando a rotina, planos de aulas dos professores e fazendo acompanhamento em sala de aula. Na Escola José Silveira, estudando os materiais para planejar o plano de aula. Isso, essa parte aqui é essencial, né? A parte do professor, do coordenador. Luiz Chung, que o material é muito bom, meus professores já estão fazendo os encaminhamentos, isso mesmo. O material é muito rico, mas é fundamental que seja estudado ou que seja trabalhado corretamente, seguindo todas as orientações. Isso. Esse material é rico, que em 2019 houve um projeto do professor de recuperação na sala de aula. As ações foram intensificadas e o resultado apareceu nas avaliações externas do ano. Isso, tá vendo, gente? Não tem como. É seguir mesmo o que está escrito lá. Através do plano de aula e do histórico de colaboração. Isso, né? Se tratando aqui de como saber se essas habilidades estão sendo contempladas. Isso mesmo. Linhas de evidência, sensacional. Isso mesmo, nossa. Foi o que a Flávia disse.
Escola Jorge Nino. Para saber se os professores estão trabalhando o material, o PC precisa fazer a formação com os professores e realizar o acompanhamento das aulas. Né? Aqui o Luiz Chun, que a Flávia disse tudo. Sim, gente. Nossa, eu amo a Flávia. Ai, Mariane, através do acompanhamento de aula, depois da formação em ATPC dos estudos, essas habilidades, troca de boas práticas entre os professores e o momento de conselho. Isso, através dos roteiros de estudo e histórico de colaboração, né, da Maria André Schunk, a PC Daiane. E aqui, a Mari está agradecendo e eu também estou agradecendo muito pela contribuição de vocês, né? Então, Verônica, pode falar. E aí eu quero só deixar aqui gravado a minha fala, se dá ou não dá para finalizar uma formação muito feliz. Não tem como a gente não ter a certeza, coordenadores de anos iniciais, que nós vamos sim fechar o ano com chave de ouro. Olha as contribuições que vocês trazem, olha a compreensão de todo o processo que vocês trazem. Não tem como daqui não ficar feliz, não ficar satisfeito. A gente percebe na fala de vocês que vocês são inteligentes o suficiente para perceber que tem toda uma intencionalidade por trás das questões, tem toda uma intencionalidade quando a gente fica aqui bravo e a gente quer ouvir vocês. É justamente para ter a certeza e para comprovar se tudo que a gente precisa garantir está sendo compreendido por vocês. E aí, como não sair de uma reunião dessa com toda certeza que a gente já conseguiu finalizar esse ano letivo e passar por essas avaliações externas, e que lá no futuro elas servirão de uma energia, de algo que vai potencializar ainda mais o nosso trabalho, porque tenho certeza, ao final desse ano, quando chegar essas avaliações, quando chegar os resultados das avaliações externas, e a gente poder comemorar que nós conseguimos passar por elas, porque conseguir nós já conseguimos, tá? Quero deixar bem claro, os nossos estudantes aprenderam e muito nesses momentos pandêmicos, não só um conteúdo acadêmico, mas as habilidades socioemocionais, que também é um conteúdo acadêmico, mas tantas outras coisas que a gente sabe, tá? Então, quando chegar o resultado das avaliações externas, isso vai ser algo que vai fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Eu sou fã de cada uma de vocês e eu estou muito orgulhosa de a gente estar chegando a uma reunião com total clareza do que precisa continuar aí na escola, tá? Muito bem, né? Vocês responderam aqui sobre essa laranjinha. Agora também tem essa aqui, ó. Como saber se todos os encaminhamentos para o desenvolvimento das habilidades irão acontecer? É isso, né? Tá aparecendo? É isso, Verônica. E aí a gente percebe que os encaminhamentos, uma vez perguntado sobre as habilidades e com as respostas deles, a gente tem toda a compreensão de como acompanhar como saber se os encaminhamentos aconteceram, né? Trazendo toda aquela linha de evidências que a Flávia trouxe e muito bem contemplado na fala de cada coordenador que inscreveu. Então, a gente já tem aqui a resposta, né? Isso, temos sim. Agora, vamos analisar aqui o plano de recuperação, né? Para elaborar... Parou? Não, é que o seu áudio está ligado. Eu ia te pedir uma licença. Ah, não, sim, toda. Eu ia te pedir uma licença antes de você começar a explorar. Adriana, falei Adriana agora, por conta da preocupação colocada da Adriana, e não diferente da Márcia, representando aqui o município de Embu Guaçu, tenho certeza, mas aqui só para a gente começar a olhar para esse plano de aula recuperação, pensando no que a Adriana colocou lá atrás, tá, Adriana? E aí, quando a Verônica apresentava uma atividade do material volume 3, material Aprender Sempre volume 3, a primeira atividade da sequência, veja que lá a gente tinha como estratégia de ensino a leitura colaborativa.
Pode, amor, pode sim. Aqui, ó, aqui. Opa, mais um, para trás. Isso, aqui, ó. Nós temos aqui, então, uma atividade só, tá? Uma atividade que vai possibilitar o desenvolvimento de 1, 2, 3, de 4 habilidades. 4 habilidades bem mais complexas do que da matriz Saeb. Por que, Mara, que você acha que ela é bem mais complexa? Porque nós conhecemos o que o material, seja ele aprender sempre, seja ele o ler e escrever, ele traz uma proposta de encaminhamento, pode pôr na tela seguinte, amor, ele traz uma proposta aqui de encaminhamento que não tem como os alunos não desenvolverem essa habilidade. Isso as meninas aqui falaram muito sobre. E eu sei que vocês devem ter dado uma enrugada na testa, porque eu conheço bem. Isso se eles estivessem aqui todo dia. Vocês estão certos. Mas a gente está falando agora sim, tá? Plano de recuperação. Então, eu estou falando daqui para frente. Ok? Daqui para frente. E daqui para frente, a gente tem todos os municípios com os alunos retornando. Então, é só numa fala de tentar ajudar, ok? Porque quem conhece a realidade diária, todo dia aí, são vocês. Tudo bem? Sem braveza para o meu lado. Então, a proposta aqui agora é só pensar em como ajudar. Então, a gente vai falar um pouquinho agora do plano de recuperação e o que tem que estar dentro desse plano de recuperação agora. É a melhor estratégia para apoiar o conjunto de habilidades que só nessa atividade que a Verônica explorou com vocês já trabalham no mínimo 4 habilidades. E 4 habilidades que vão cair no Saeb. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Então, agora, o que a gente precisa redobrar o olhar? Em cima disso que a Verônica acabou de dizer. Não achem que só o plano do professor ou só o roteiro dá conta de dizer para vocês que eles estão desenvolvendo. A gente já conversou muito sobre, tá? Nós já conversamos muito sobre isso na formação sobre histórico de colaboração. Vocês só vão saber se o professor fez uso dessa estratégia, leitura colaborativa, se você for lá na aula dele. Ou então, se você conversou com ele, seja de forma remota, seja de forma presencial, de que forma os professores compreendem essa estratégia leitura colaborativa. Ela também foi tema das nossas formações com as 8 escolas. Ela também foi tema de conversa na hora de estudo em língua portuguesa. Só que, de novo, a gente pede aí que vocês acompanhem para saber se tudo que a gente tem falado chegou na sala de aula. Então, eu falei Adriana, mas é óbvio que isso serve para todos os demais. Não pensem em plano de recuperação agora que vocês não vão dar conta de acompanhar e nem os professores vão dar conta de executar. Pensem, por exemplo, nessa proposta. A leitura colaborativa, ela tem um poder de movimentar tantas habilidades dentro de uma única proposta que é genial, mas de forma organizada, como nós sabemos. Só nessa tela, vocês estão vendo aí, ó, na atividade 2, que está em negrito. Gente, se os professores não conduzem essas questões, levando os alunos a refletirem conforme a proposta do material, não adianta falar depois que ele fez a leitura colaborativa. Vocês sabem disso mais do que eu. Então, nessa atividade, primeiro que é um tema sensacional. Você vai falar com o 1º ano, ele vai saber conversar sobre isso, você vai falar com o 5º ano, ele vai saber falar sobre isso. Ou seja, meus amores, quando as meninas falam o tempo todo aqui, não pode pular, vocês devem ter enrugado a testa de novo e falou assim, meu Deus, será que alguém ainda faz isso hoje? Se não houver acompanhamento, faz. Mas é porque ele quer? Não, não é porque ele quer.
porque ainda talvez não tenha uma total compreensão da importância da condição didática que nós tanto exploramos ao longo dessa formação. Então, eu só pedi licença, Verônica, para trazer essa fala de agora, no momento que a Verônica for falar sobre o plano de recuperação, que vocês levem isso para a escola até o final do ano, tá? Nós aqui, diretoria, não conseguimos ainda ter o acesso como vocês do resultado da AP, mas quando ela chegar aí para vocês, que vocês se depararem com as habilidades fragilizadas, pensem num plano de recuperação capaz de acontecer num tempo curto. Pensem nos estudantes que necessitam de um acompanhamento muito de perto, tá certo? Sem sofrer, tudo bem? É isso que eu queria colocar. Verônica, é com você. Obrigado, Mara, é isso mesmo. Aqui, agora para o plano de recuperação. Para elaborar esse plano, o que tem que ser levado em conta? O que tem que considerar? Tem que considerar as habilidades essenciais do bimestre ou habilidades não consolidadas. Tem o perfil do estudante e da turma. Quer falar um pouco sobre esse, Mara? Sim, lembrando que o que a gente chama de perfil, né? Geralmente perfil é se ele é loiro, se ele é moreno, se ele tem cabelo encaracolado, mas aqui o que a gente está querendo dizer quando eu olho para os meus 30 alunos lá do 5º ano, tá? Me perdoem se eu estou só falando 5º ano, porque é claro que são eles que farão a nossa avaliação, mas toda vez que a gente citar um exemplo, vocês levem isso desde o 1º ano, tá? Que não saia ninguém dessa formação dizendo que a gente só pensa em 5º ano. Eu vou ficar muito chateada com isso. A gente tem maturidade suficiente para saber que nós estamos exemplificando e agora a gente está numa reta final. Mais do que nunca, a gente vai falar das séries que vão representar a escola nessas avaliações externas, ok? Então, eu vou falar exemplificando o 5º ano e vocês vão pensar isso dentro do ciclo do processo. Então, quando eu olho para os meus 30 estudantes da turma, a gente já sabe, né, hoje, mais do que nunca, os diferentes saberes de cada um. A gente já sabe qual é a dificuldade maior que cada um traz em relação à totalidade da habilidade ou às partes da habilidade que nós já conversamos em outras formações. Então, olhar para esse perfil que está aqui no slide é olhar para a fragilidade que cada aluno apresenta, tá certo? Isso vocês já sabem durante ao longo do ano, e a gente vem num processo de recuperação continuada, porque a gente não faz só a recuperação na semana de estudo intensivo, isso a gente já sabe, então a formação ela é continuada, então é pensar num plano de recuperação para os meus quais alunos? Quais alunos que eu preciso contemplar nessa recuperação e que precisam de um apoio ainda maior? E aí, pensando no estudante, que aí vocês já têm a relação, tá certo? Estudantes que foram muito, mas muito prejudicados ao longo da pandemia, porque eles não tiveram acesso à tecnologia. E agora eles estão de volta aqui no presencial na minha escola. Vocês quem levantarão os principais critérios, o principal, o que eu chamo aqui de perfil, leve isso e pense assim, quais são os principais critérios que eu preciso considerar para esse plano de recuperação, tá? De forma muito criteriosa, senão a gente não consegue ajudar esses estudantes que vivenciaram momentos muito mais difíceis do que nós e que outros alunos aí da nossa escola, tá bom, meus amores? Isso, e as habilidades, né, essenciais aqui não consolidadas foram aquelas que não foram consolidadas lá nas avaliações externas, né? Então, eu olho com carinho para essas habilidades, trago ela para a minha escola, chamo os professores e vamos ali, na força-tarefa, vamos ver as habilidades que eu terei que fazer agora, elaborar, né, para elaborar o plano.
tá? E os recursos didáticos. Quais são eles? O Aprender Sempre e o Currículo em Ação. Lembrando que o carro-chefe agora é o Aprender Sempre e o Currículo em Ação vem, ó, no lado dele, não vem atrás não, vem do ladinho, porque, como eu disse nos slides anteriores, no próprio material já vem um anexo mostrando a atividade, vamos supor, do Aprender Sempre, me dá a sugestão na atividade no Currículo em Ação, tá? Então, por conta disso, tem que estar fazendo essa comparação para trabalhar as habilidades em conjunto, tá? A modalidade de ensino, né? Se é o ensino híbrido e o presencial, né? O híbrido como está aí no município de Iguaçu e o presencial como estão nas demais, né? Como que eu posso trabalhar essas habilidades, né? Essas atividades no ensino híbrido? Qual estratégia que eu vou traçar para que isso seja consolidado aí com as crianças, né, com os nossos estudantes? E no presencial, né, como que eu faço isso também? O centro de mídias, né? No centro de mídias, como que é trabalhado isso? Como que é passado para os estudantes, para os professores, né? E também tem aqui a quantidade de aulas. Olha só, essa parte aqui também é bem importante, que ela liga aqui nos recursos. Às vezes, no Aprender Sempre, vai ter uma aula só de uma habilidade, né? Então, eu vou trabalhar só essa aula, só essa habilidade, só uma aula dessa habilidade? Não. Eu vou pegar essa habilidade e vou buscar lá no Currículo em Ação, tá bom? Lembrando que um complementa o outro, tá? Então, eu tenho que ter esse olhar cuidadoso, olhar com carinho mesmo, né? Para essas habilidades, para que seja assim, tudo certinho, né? Para dar tudo certo lá no final. E aqui também tem a avaliação. Como que eu vou avaliar? Né? Para ver se tudo isso deu certo, se surtiu efeito. Como que eu faço isso? Tá? Então, tem que ser essas estratégias têm que ser traçadas com muito carinho, em conjunto, parceria aí com os professores, tá? Lembrando que são com os professores, não é só para aí do 5º ano, que nem como a Mara disse, falar do 5º ano, porque, afinal de contas, são essas crianças, né, que irão fazer essa avaliação. Mas aí é para o ciclo todo, tá? Passando aqui para o próximo, tem uma frase que é assim: o planejamento das aulas é fundamental no processo de aprendizagem dos alunos. Além de orientar a organizar o trabalho em sala de aula, é também um momento de aprendizagem do professor, pois leva à pesquisa, ao estudo e à reflexão. Sem planejar, não sabemos onde queremos chegar e nem os melhores caminhos a percorrer. Então, é isso mesmo, essa frase aqui é fundamental, tá? Então, o professor, ele tem que estar com a aula dele muito bem planejada, né? Porque, assim, não tem desculpa, porque o material lá, ele é todo completo, né? É um estudo, cair de cabeça mesmo no material, tá? E também aqui fala que o professor, ele precisa ser um pesquisador, sim. Então, só estudar o material basta? Só estudar o material, tudo bem, ele é um material muito rico, mas só ele basta? Não. Tem termos, né? A gente sempre tem que estar pesquisando, que nem eu vou trazer vou falar do slide anterior, né, sobre a atividade lá, a primeira atividade do Aprender Sempre lá do 5º ano, tá? Lembrando que nada é óbvio. Nada é óbvio. Sempre vai ter alguém com alguma dúvida, né? Às vezes a pessoa tem esse medo de perguntar, fica, né? E não é um professor pesquisador. Aí vamos supor se o professor vai aplicar essa aula e ele não sabe, não tem o entendimento do que é uma leitura compartilhada. Para ele, uma leitura compartilhada é a leitura do aluno, de um aluno em dupla, vamos supor. Se ele vai seguir todos os encaminhamentos, mas nessa parte ele já queima tudo, porque se ele não sabe o que é leitura compartilhada, se ele põe 2 alunos que, sei lá, dupla produtiva para ler essa atividade, e nem sempre a dupla está certinha lá, 2, vamos supor, que não tem a leitura fluente, vai conseguir consolidar? Não vai conseguir, e ele vai queimar toda aquela etapa. Ou talvez se o professor coloque criança para ler sozinha, vai conseguir? Não vai. Então, o professor tem que saber o que é os termos certinhos, senão não dá certo. É uma coisa que seria
para ser a leitura, para que o outro aluno entenda, né? Porque nessa leitura compartilhada, quem vai servir para que os outros escutem e entendam o que está sendo lido, né? O que está sendo ali compartilhado, a leitura em si. Tá bom? Então, eu chamo a atenção para essa análise, né? Então, o professor, ele precisa ser pesquisador, sim. Ele não pode nunca parar, só ficar preso no mundinho. Ele tem que estar pesquisando, sim. Todo mundo tem que estar aí na tecnologia, sim. Tem que pesquisar, tem que saber, porque os tempos de agora são outros, né? As meninas querem contribuir? Querem... Acho que o que você traz, Verônica, é o que a gente discutiu ao longo dessas formações, né? E eu vou retomar ali o finalzinho do que Isabelle Libani fala, né? Traz para pensarmos. Sem planejar, não sabemos onde queremos chegar e nem os melhores caminhos a percorrer. Então, eu vou de novo aqui ser repetitiva em relação ao plano de recuperação. É o momento agora de decidir os melhores caminhos, tá bom? Não dá tempo de nos perdermos em tantos caminhos. Agora é aquele caminho que precisa ser o mais assertivo, ou seja, olhar para as habilidades fragilizadas, não só desse bimestre, mas as não consolidadas nos demais bimestres, e pensar na melhor estratégia de ensino. E mais importante que isso, pensar nessas propostas e pensar para quem vão servir essas propostas. E, de novo, então, olhar para esses alunos, olhar para esses estudantes, que muitos retomaram agora, falando do município de Embu-Guaçu, e pensar nesse caminho que não pode dar errado daqui para o finalzinho do ano, tá bom? A gente vem, Verônica, antes de passar para o último slide, né, que eu acho que é o último slide, né, a gente tem na reunião a presença de muitos PKs, eu gostaria de estender a palavra a eles, e depois passar também para a Sônia, que eu acho que finalizou a formação dos anos finais e médio, me parece que agora ela está na reunião, então gostaria muito de ouvi-los, os PKs que aqui estão, e você também, Sônia, que tem muito ao que contribuir para todos nós. Bom dia, Mara. Sou a Matilde. Tudo bem? Tudo bem, meu amor. A palavra é sua. Tá bem. Eu entrei agora de bicão na sua reunião, né? Porque eu acredito que é uma boa formação e a gente aprende muito com vocês. Participei da reunião finais e médio e acabou lá, eu entrei de bicão aqui. Mas é só parabenizar mesmo vocês todos aí da diretoria pela formação que vocês nos fortaleceram no nosso acompanhamento que a gente faz nas escolas e só fortaleceu mesmo o nosso roteiro, o nosso acompanhamento. Tá bem? Acho que só eu que estou aqui, não sei, eu entrei de bicão. Matilde, não existe, imagina, entrar de bicão. A reunião ela é nossa, você sempre é muito bem-vinda, fique à vontade. Josué também está na reunião, pelo menos aqui para a gente mostra. José, me ouve? Ouço sim, estou aqui acompanhando vocês. A palavra é sua. No início, acompanhei aqui um pouquinho o início, depois eu fui lá para os anos finais e o médio, né? E assim que acabou lá, eu retornei para cá também, porque é um assunto que a gente tem trabalhado bastante aí nas escolas, com os nossos PCs, né? E a gente percebe a necessidade que eles têm de apoio, de trabalhar esse conteúdo. A gente até citou, né, presencialmente com vocês na diretoria, que às vezes parece mais do mesmo, né? Mas a gente vai insistir nesse mais do mesmo aí, porque a gente entende a necessidade de cada vez mais se apropriar, né, dos resultados dessas avaliações, de usar eles pedagogicamente, de pensar em ações, em estratégias em cima daquilo que está sendo mostrado através dessas avaliações, né? Então, é muito importante. A gente tem aqui, as minhas PCs aí, tem a Adriana, tem a Vívia, tem a Marisa aí do Campestre, né, que a gente vem trabalhando, e assim,
são PCs muito comprometidas em fazer esses estudos, em pegar as habilidades, focar, como é que eu posso utilizar, e a gente vê isso pelos resultados que eles vêm mostrando, né? Essas 3 escolas aí que eu acompanho, eu fico muito... Elas têm a preocupação, assim, com o resultado, né? Eu acho que não vai bater. Eu falei, não se preocupe com o resultado nesse momento, né? Não que a gente não tenha essa preocupação com o resultado, mas é porque a gente sabe que pelo trabalho que elas vêm desenvolvendo, a gente vai colher muitos bons frutos, né? A pandemia não dá para eu ficar colocando, a pandemia assim, não, eu já entendi que a pandemia foi um problema. O que eu vou fazer diante desse problema, né? E elas entenderam, pegaram essa visão e estão trabalhando em cima disso, de recuperar, de aprofundar, de usar esses dados de forma muito inteligente para melhorar aí os resultados da aprendizagem dos alunos. Gente, por isso que eu faço questão de ouvir a todos. Olha o que o Josué trouxe de fundamental, porque parece, né, Josué, primeiro que ele trouxe, né, de que os assuntos, eu falei isso ao longo da formação, nada aqui é novo. Por isso que a gente precisa olhar para tudo isso, para todo esse conteúdo, para todos esses assuntos que a gente vem abordando com vocês, e trabalhar da melhor forma possível aí nos espaços escolares. Os PECAIs, eles vêm agora, daqui para o ano, dentro do roteiro deles, de forma muito reflexiva, como o Josué já trouxe na fala, conversar com vocês sobre as avaliações externas. E você trouxe algo muito importante, muito importante. Todos nós sabemos da pandemia, todos nós sabemos o problema, que é muito mais do que essa palavra, problema, trouxe para o nosso dia a dia. Mas o que a gente tem que levar em conta daqui para frente é como resolver, como sanar, como lidar com isso no nosso dia a dia da melhor maneira possível. E muito bem, Josué, o resultado ele vai chegar como consequência do nosso trabalho, a gente sempre disse isso. Então não é pensar no resultado, mas é pensar no caminho traçado para chegarmos lá. E se esse caminho for muito bem pensado, como disse aqui Isabela, a gente chega. Então, muito obrigada, Josué, pelas suas palavras. Obrigada, Matilde. É sempre um prazer tê-los aqui, tá? E pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo nas nossas escolas, em especial de anos iniciais, tá? Eu que agradeço. Parabéns para vocês aí pela formação. Obrigada, meu amor. Sônia, eu chamei a Sônia aqui dos... É a Sônia? Sim, estou aqui. Hoje eu tive um problema grande aqui com a minha internet, caí lá, não conseguia mais voltar, mas estamos aqui. Eu acho que, pegando a sua fala final ali, né, é hora realmente de nós pararmos e olharmos com muita clareza o que é que eu tenho ainda de tempo daqui até o final, até dezembro. Em que foco eu vou dar esse trabalho para esse tempo que eu tenho, né? A gente não pode desconsiderar isso. E o que é possível tratar, e o mais importante, né, que essa formação tinha de intenção, o como, né? De que forma o trabalho precisa acontecer para esse foco, né? Muito bem planejado, como você falou. E aí eu pego também um pouco a fala do Josué, né? Quando ele diz que olhar para os resultados não é simplesmente fazer de conta que já sei, já vi, já estou cansado de falar. Eu preciso olhar para esses resultados da avaliação pensando em o que é possível fazer diante da realidade que eu tenho, né? E a realidade é uma realidade de pandemia. É uma realidade de dificuldade para ter o aluno, de pouco tempo, mas que isso não pode ser a desculpa para não fazer, né? E eu fico muito tranquila em falar isso com vocês, porque eu tenho plena certeza do quanto vocês têm clareza disso, né? Que vocês sempre realizaram um excelente trabalho, que durante o ano de 2020, que nós vivemos uma situação ainda mais difícil, o trabalho foi feito e que eu tenho certeza que ele vai continuar sendo feito, né?
Parabéns pela formação. Eu acho que quando a gente traz um assunto para discutir na formação, a intenção que nós temos é de fazer com que vocês olhem, às vezes, para um pequeno aspecto que, de repente, não foi considerado. E eu tenho certeza que essa formação conseguiu isso, tá? E vamos lá, vamos engajar os alunos, nós precisamos desses alunos na escola, né, na realização da prova. Então, eu tenho o lado do planejamento para tratar aí das habilidades, mas eu também preciso um outro foco, que é o planejamento para engajar os nossos alunos para estarem aí no dia da realização da prova. Tá? Um beijo. Peraí que o meu microfone caiu. Gente, é sempre muito bom ouvir a Sônia, né? Porque ela traz uma fala de segurança, ela traz uma fala de apoio ao trabalho e ela traz uma fala de que falo para o público que eu sei que eles entendem o que eu estou falando, e isso é muito bom. Isso é muito bom, porque a gente fala de uma forma muito aberta com vocês, PCs dos anos iniciais, porque sabemos da excelência do trabalho. Sônia, muito obrigada, tá? Muito obrigada por estar aqui. Eu devolvo a palavra. Clara, só mais uma coisinha. É sua. Que eu fiquei pensando, né? O Josué falou assim, os meus PCs estão aí. Então, os meus PCs estão aí, os meus PCAEs também, né? É sempre nosso. Porque assim, eu fico levando bronca toda hora aqui na diretoria, porque eu falo, os anos iniciais. Não tem jeito, não tem problema, eu vou levar sempre bronca, porque assim, eu encho a boca mesmo para falar de vocês. Porque vocês nos representam, Eu hoje, Mara, trabalho para vocês, então eu vou sempre levar bronca também. Então, assim, é muito gostoso, Sônia, não tem como, a gente fala assim de vocês com os olhos cheios de orgulho. Então, a Sônia é verdade, ela fala aqui dos PECAIs, quem está tendo a chance de estudar com a Sônia, certamente levará esse estudo para o resto da vida e nunca mais vai querer sair da educação, porque ela faz você querer ficar, e por isso que eu estou até hoje, tá? Então, muito obrigada, Sônia, e que você possa estar presente sempre nas nossas reuniões, independente do tempo, porque seja 1 minuto, seja 1 hora, a fala vem muito a contribuir. Muito obrigada. Isso mesmo. Então, para finalizarmos, né? Temos esse slide aqui do acompanhamento de aula, né? O que é preciso, né, para que as aulas realmente contribuam para o desenvolvimento, né, e a consolidação dessas habilidades, né, /descritores aí. Então, esse daqui é o processo, né? Para que o processo seja efetivo, né, é fundamental, é preciso que tenha foco, né, tenha o estudo, né, que o professor siga as orientações, né, dos PCs, aí dos encaminhamentos, a parceria, a reflexão, né, e o auxílio, né, como diz aquela palavrinha lá, como que é mesmo, Mara? O entrelaçamento, né, tanto das habilidades, mas também aí na escola, né, o entrelaçamento das pessoas, né, dos profissionais aí, dos professores, porque juntos, né, somos mais fortes e conseguiremos aí consolidar, né, essa parte das efetividade aí das habilidades, tá? Então, é esse o processo. Seguindo esse processo tudo direitinho, com certeza os frutos, né, a ser colhidos aí serão muito bons, tá bom? E aqui, né, Verônica, só para aproveitar e lembrar, vocês passaram por uma formação semana passada sobre o acompanhamento da aula. A gente vem falando muito sobre essa temática, né? Então, a gente viu que para que ele seja de fato efetivo, ele precisa atender todas aquelas metodologias para que a gente de fato faça uso dessa importante ferramenta que é acompanhar e observar a aula, ou agora então já poder dizer lá nos espaços escolares na sala de aula, tá certo? É isso aí. Então, o acompanhamento de aula também é muito importante, né, nesses aspectos aí. E sendo assim, queremos agradecer, né, nós aqui da equipe dos anos iniciais, aqui do Núcleo Pedagógico, tá? E tem essa linda frase, que é assim, a direção é mais importante do que a velocidade.
Ou seja, a direção nós temos, né? Vocês têm a direção aí. Então, é só seguirmos, né? Juntos aí para o bem melhor que é o nosso estudante, certo? Então, assim, pode falar, Mara. Está sem áudio. Vamos lá. Que antes de encerrar, ia pedir para todo mundo abrir a câmera agora. Voltar lá para o slide. Queria convidá-los a todos, né? Podem abrir. Quem está sem a câmera, tudo bem que eu sei, mas podem abrir a câmera, pode tirar o slide, Verônica, da tela, para a gente ter agora a carinha deles aqui. Isso. Podem abrir, gente. Aqui para mim só apareceu, não tenho. É a Andréia e a Miriam? É isso? Ai, que delícia. Josué apareceu aqui também. Cadê os demais, gente? Para vocês apareceram? Podem falar, meninas, me sinalizem. Só apareceu a Andréia também e o Josué. Gente, cadê os demais? Então, assim, na verdade, a proposta era só poder olhar para vocês e dizer muito obrigado, tá? Muito obrigado. A gente sai para uns dias de folga. Gente, pode só fechar o microfone de vocês falando da microfonia? A gente vai tirar uns dias de folga e eu quero convidá-los a descansar, tá? Descansa a cabeça. É fundamental voltarmos cheio de energia e olhar para vocês agora e dizer muito obrigado. Vocês, em momento algum, deixaram a gente sem resposta e a gente tem plena confiança que nós vamos finalizar um ano com a vitória garantida. Vitória que eu chamo de ter trilhado um trabalho cheio de qualidade, porque a gente sabe do potencial de anos iniciais. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Um feliz Dia dos Professores, porque certamente a gente não vai se ver antes disso. Feliz Dia dos Professores. Manda um beijo, manda um abraço para cada um, tá? Para cada professor que representa o segmento de anos iniciais. E um imenso para vocês, coordenadores, Pecai, Sônia, que abriu a câmera e que eu sei que tem uma paixão enorme por anos iniciais. Muito obrigado. Não é isso, Sônia? Verdade, verdade. Você lembrou muito bem, né? Parabéns aos nossos professores, aí a vocês e aos nossos professores que estão lá na ponta, né? Que fazem o trabalho de uma forma que a gente não tem nem como agradecer. Né? A nossa vontade, né, Mara, era estar com todos, estar próximo de vocês para a gente festejar como a gente festejava no passado, né? Mas não temos essa oportunidade agora, mas voltaremos a ter. Vamos. Um beijo bem grande em todo mundo lá. É isso. Tchau, né, gente? Né, Verônica, Alce, agradeço a parceria. Tchau. Até a próxima. Eba! Quase finalzinho. Gente, olha... Flávia. Mara. Olha o pessoal sentado na arquibancada. Olha lá, que bacana. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Obrigada, Josué. Obrigada, Matilde. Prazer enorme tê-los aqui. Tchau. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Obrigada.